Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Foi me dada a oportunidade no dia de hoje de estar falando sobre o livro de Oséias, que encontra-se no Velho Testamento. Como é que aconteceu todo o seu reinado? Quem era Oséias? O que ele fez, como mensageiro do Senhor para aquele povo? Então, irmãos, tem como significado o nome Oséias libertação e salvação do povo. Ou seja, Oséias foi um profeta do século 8 a.C., cujo seu ministério está registrado num dos livros do Antigo Testamento, como eu acabei de mencionar. O profeta Oséias, ele foi levado por Deus para profetizar em Israel, no Reino do Norte. E a história de Oséias é bem conhecida, principalmente porque ele foi casado com uma mulher adúltera, a qual se chamava Gomer, como menciona no capítulo 1 e o verso 2. O profeta Oséias, ele era filho de Beri, e acreditava-se que o profeta Oséias, ele era natural do Reino do Norte, Então, na época em que ele viveu no Reino de Israel, já havia sido dividido em duas partes, ou seja, o Reino do Sul ficou conhecido como Judá, o Reino do Norte como Israel. Então, Jerusalém era a capital do Reino do Sul, enquanto a Samaria a capital do Reino do Norte. Então, o livro de Oséias, ele foi registrado, e ele faz parte do Velho Testamento, e a sua autoria é atribuída ao próprio profeta Oséias, que estabelece uma relação entre a sua vida pessoal com as profecias para o povo de Deus. Então, ele era filho, e foi o único profeta que registrou durante os últimos anos de sua vida um conjunto de profecias para Israel. A gente também consegue analisar que nesse capítulo, o Senhor registra principais detalhes da vida pessoal do profeta Oséias, onde fala que ele foi casado, como fala na própria Bíblia, que o Senhor pede para que ele tome uma prostituta como sua esposa, chamada Gomer, e aonde teve o nascimento de 3 filhos, os 3 filhos do Oséias com a Gomer. E aconteceu depois uma suposta separação por causa da infidelidade da sua esposa e, por último, a reconciliação com ela, que veremos nos próximos dias dos propósitos. Então, Gomer era filha de Ibraim, a Bíblia diz que Gomer era uma mulher infiel, Oséias casou-se com ela obedecendo a ordem que o Senhor tinha feito para com ele, quando mandou tomar ela, quando pediu para que ela tomasse como uma mulher prostituta. Então, o objetivo disso é esclarecido no próprio livro. A família de Oséias simbolizava a infidelidade religiosa dos israelitas. Então, o seu primeiro filho foi chamado de Jezreel, que literalmente significa Deus semeia. Seu segundo filho foi uma menina chamada de Desfavorecida, que tem como original a forma do seu nome, que recebeu uma compaixão de Deus, que havia demonstrado para com Israel, e o seu terceiro filho como não meu povo, que era uma expansão máxima do julgamento divino indicado para anulação da antiga fórmula da aliança, que consequentemente, irmãos, ao invés de desfrutar das bênçãos da aliança, o povo estaria sujeito às maldições que recaíam aos inimigos de Deus. Então, numa análise geral, a gente consegue ver que uma das mensagens centrais do livro de Oséias é de que Jeová ama seu povo, mesmo quando são infiéis, ou seja, ele é misericordioso, para lhe oferecer e reconciliar-se. Então, ao estudarmos as palavras de Oséias, embora haja consequências para a infidelidade, aprendemos com o Senhor que todo aquele povo retorna a ele e renova ao convênio com ele para a sua misericórdia. Então, este livro contém os ensinamentos do profeta, do profeta Oséias, e o profeta Oséias profetizou, no Reino do Norte, como já foi mencionado, próximo no final do reinado de Jeroboão II,
e no seu exatamente foi escrito no livro de Oséias. No entanto, os ensinamentos do mesmo provavelmente foram registrados durante a vida dele. E quais as características que a gente pode tomar como marcante desse livro? Então, Oséias foi um dos profetas do reino do norte, né, Israel, que deixou profecias escritas, né, o livro das muitas metáforas e simbolismo que ilustram a amplitude do amor do Senhor para o povo de Israel. Então, a gente consegue também ver que no capítulo 2, Oséias nos ensina a sermos mais fiéis ao Senhor, né? Então a gente consegue também ver que no capítulo 2, Oséias nos ensina a sermos mais fiéis ao Senhor, né? O povo de Israel abandonou completamente o seu marido, né? Que era o Senhor. Assim como era Oséias, a Gomer fiel, né? Ela infiel ao seu marido, o Senhor toma como referência Deus como Oséias, fiel à sua esposa, que seria aquele povo. Então, durante muito tempo, abandonaram a fonte de água viva, né, para depender de alguns poços extremamente limitados. Então, que venhamos a aprender que, independente das nossas falhas, independente dos nossos erros, o Senhor ele sempre vai estar com as mãos estendidas para nos amar, para nos perdoar e para ser misericordioso nas nossas vidas. Nos próximos áudios estarei mencionando mais algumas características do livro de Oséias e o que podemos extrair para as nossas vidas nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe.